Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 7 de janeiro de 1934, lição 1. Nascimento e infância de Jesus. Mateus 2, versos 1 a 12. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judéia, de modo nenhum, és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, ou para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, foram-se. E eis que a estrela, que tinha visto no oriente, ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra, por outro caminho. Texto áureo. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, verso 21. Resumo da lição. O Messias é procurado pelos gentios que conhecem as profecias e os seus sinais. Versos 1 e 2. O nascimento do Messias é ignorado pelos representantes legais do povo de Israel. Versos 3 e 4. O lugar encontrado no livro do profeta Miqueias. Versos 5 e 6. Um inquiridor fingido. Versos 7 e 8. Os magos encontram e adoram o Messias, recém-nascido. Versos 9 a 11. Deus desfaz a cilada de Herodes. Versículo 12. O nascimento de Jesus em Belém estava de acordo com as profecias messiânicas de Miqueias 5, verso 2. Todos os judeus que conheciam as Escrituras Sagradas podiam saber onde havia de ter lugar este evento e, ainda mais, podiam calcular mais ou menos o tempo do seu aparecimento pela profecia de Daniel 9, 24. A vinda de Cristo foi, em tudo, para confirmar as Escrituras. Na nossa lição de hoje, encontramos os gentios à procura do Messias. Eram esses magos ou sábios do Oriente que estudavam os astros e, pelo movimento dos mesmos, prediziam as coisas futuras. Provavelmente havia chegado ao seu conhecimento a profecia de Balaão, Números capítulo 24, verso 17, e talvez a de Daniel 9, 24. O número de magos que vieram adorar, se eles eram reis ou ainda se representavam três grandes famílias pós-diluvianas, tudo isto é simplesmente tradição, que não tem base em que se apoiar nas Escrituras Sagradas. Igualmente dizer que eles acharam um menino num presépio não tem fundamento, pois as Escrituras dizem, entrando na casa, Mateus 2, verso 11. Outra coisa que merece atenção era a época em que se deu essa visita. No Evangelho de São Lucas 2,39, lemos que, depois de cumprirem as ordenanças da circuncisão e purificação, eles voltaram a Nazaré. Não seguiram logo para o Egito. Deve ter sido noutra ocasião que eles estiveram em Belém, que houve a coincidência da visita dos magos, pois José e Maria subiam anualmente a Jerusalém para assistir à festa da Páscoa. É provável que os magos tenham visitado o Messias um ano após o seu nascimento, pois Herodes, querendo matar o menino, inquiriu os magos sobre a data da aparição dos sinais e, pelo cálculo feito,
mandou matar todos os meninos até 2 anos de idade. A notícia do nascimento do Messias perturbou Herodes e toda Jerusalém. Os sacerdotes podiam se informar sobre este nascimento, entretanto ignoravam a sua realidade. O seu conhecimento era oco e não os punha a par dos acontecimentos. Muitos têm conhecimento da vontade de Deus, porém um conhecimento que só avoluma a condenação, pois o mesmo é inativo. Herodes aqui é o símbolo de uma hipócrita da pior espécie. Uma estrela tinha despertado os magos a fazerem a viagem em busca do Messias. Agora, novamente, lhes aparece, apontando o caminho que deviam seguir. O astrônomo Kepler interpretou este sinal como sendo uma constelação dos planetas Júpiter e Saturno. Mas o mais provável é que foi mesmo uma estrela que apareceu como um sinal miraculoso vindo de Deus. A atitude dos magos demonstra que eles eram homens possuídos de um íntimo desejo de conhecerem e adorarem aquele que fora prometido e que nasceu neste mundo. O júbilo por encontrarem um lugar, o gesto de se prostrarem em adoração às dádivas ofertadas, são fatos que falam, numa linguagem bem clara. Muitos têm interpretado as ofertas dos magos como sendo símbolos. Assim, o ouro traduz realeza, o incenso, sacerdócio divino, a mirra, sofrimento humano. A cilada de Herodes foi desfeita. O ímpio sempre esquece de que Deus sabe de tudo e tem remédio para tudo. Os magos preferiram seguir os caminhos de Deus, desprezando o pedido de Herodes, pois haviam recebido revelação do Senhor para assim proceder.